Salve jovens do YouTube, sejam bem-vindos ao Let's Podcast. Hoje o meu grande amigo Saulo não tá aqui comigo, porque ele tá mexendo no celular e não tá dando a mínima pra entrevista. Olha lá. E aí, cara? Tudo bem? Beleza. Queria pedir a você já de uma vez para se inscrever no nosso canal. Se inscreve aqui, o botão tá logo aqui embaixo, não custa nada. Deixa o like, comenta aí também o que você achou da entrevista, quem você quer que a gente traga aqui. E é isso. Fala comigo, Saulinho. Tudo tranquilo, meu querido? Graças a Deus. Hoje, esse dia tá friozinho essa semana, né? Tá difícil sair da cama, velho. Tá começando, viu? Nossa. Ouro preto. Eita, nós. Você está cansado de dietas? Vem que eu te ajudo a emagrecer comendo tudo que você gosta. Isso é possível, Nayara? Seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada, gente. Agradeço pelo convite, estar aqui com vocês hoje. Claro que é possível, né? É super possível a gente ter uma alimentação equilibrada e saudável sem fazer dietas. Meu Deus do céu. A gente estava falando no briefing ali, como é difícil fazer dieta. Então, qual o segredo para essa alimentação? É equilíbrio? É constância? Enfim, o que é? É não fazer dietas. Pra que Não fazer dieta? Não fazer. Ah, então no caminho certo, então. Que isso? Pra que, gente? Que a gente complica o que não precisa ser complicado. Não precisa. O negócio é muito mais simples do que a gente imagina. É só a gente ter equilíbrio, moderação, constância, pouquinho de disciplina. Sabia. Mas, é claro, mas a gente não precisa ficar bitolado nessa ideia fixa da dieta, entendeu? Então, são muito famosas essas dietas. Deixa eu falar, dieta da lua, dieta do não sei o quê. Pra mim, dieta da lua, eu como tudo, né, menos a lua. Sei lá. Então, esse trem funciona, dieta de low carb, falando sério agora. Como que é então? Jet. Hã? Jet. O que é isso? Nossa, essa pra mim é nova também. Eu já ouvi, eu não sei se é isso não, posso estar falando errado. Meu namorado vai me bater, mas ela tava fazendo um desse outro dia aí, que é um negócio que... Jet bronze. Tá, fala comigo, como que funciona? Eu peso provavelmente uns 25 quilos acima do meu peso. O que eu faço? E meu pai é diabético e pertence, minha avó também era. Minha cachorra também é diabética, toma insulina 2 vezes por dia. Toda a família inteira. O que eu faço? Eu vou morrer? Minha cachorra também é diabética. Meu Deus do céu. Nossa, tadinha. Aí. Toma insulina também 2 vezes por dia. Mas o que acontece? Para emagrecer, a gente precisa criar um déficit calórico. Então, por exemplo, a gente precisa, chutando, tá? Um valor aqui. De 1.500 calorias, que é a nossa taxa metabólica basal. Ou seja, aquilo que a gente precisa para se manter aqui. Por exemplo, estou conversando com vocês, então eu preciso de um gasto mínimo, que é essa taxa metabólica basal. Só que a gente tem que levar em consideração que a gente faz atividade durante o dia, a gente se exercita, a gente movimenta, a gente pensa. Não assim. Eu penso, pô. Não no intuito da atividade física, mas assim, só pelo fato da gente estar andando, movimentando, a gente tem esse gasto de energia. Então, para emagrecer, a gente tem que criar um déficit calórico, ou seja, se a minha taxa metabólica basal é 1.500, eu preciso de 2.000, eu tenho que deixar a minha caloria aí no meio do caminho, entendeu? Então, eu tenho que deixar em torno aí de 1.700. Criando esse déficit, eu consigo emagrecer. Então, assim, independente da estratégia que você vai usar, se é cortando carboidrato, igual aí na low carb, se é através da cetogênica, aumentando o consumo de gordura, você vai conseguir emagrecer, mas não pela estratégia isolada, entendeu? Você vai conseguir pelo déficit calórico que você cria. Para mim, desculpa, João, às vezes é estranho quando fala, pô, você vai fazer uma dieta, aí você pode comer tipo tudo que é carne, porque eu tenho na minha cabeça que a carne engorda, entendeu? Então, tipo, vou ter que comer só salada e cortar o açúcar todo, tá ligado? É isso, é esse mito que eu quero quebrar. Inclusive, mãe, esse recado é para você também. Ela fica. Então, como equilibrar isso? Como fazer? Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, vocês acham, assim, na opinião de vocês, que o pão engorda? Vamos trocar só a ordem das coisas para... Aqueles caras, quem come que engorda. O pão não engorda não, gente. Ele continua magrinho lá, tá? Quem engorda é quem come muito pão. Então, assim... Nossa, com tantas coisas, ovo, bacon, enfim. Mortandela. Deixa ela contar do pão, que eu tenho uma outra dúvida depois. Então, nós temos que começar a quebrar alguns paradigmas, que é o seguinte.
não são os alimentos de forma isolada que vão levar ao ganho de peso, é o excesso. Então, assim, a gente tem, é claro, uma distribuição de macronutrientes, que é a distribuição de proteína, lipídio e carboidrato. Então, se a gente come muito carboidrato, a gente vai engordar. Se a gente come muita proteína, que é a carne, a gente também vai engordar. Entendeu? Mas não é o alimento de forma isolada que vai fazer engordar, tá? Então, é o excesso aí da alimentação de uma forma geral que vai levar ao ganho de peso. Pois é, eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é com relação ao sanduíche, né? Vamos lá. A gente fala que uma refeição nutritiva, saudável, ela tem que ter ali, vamos colocar um almoço, né? O arroz ali, o feijão, que vai ter o carboidrato, né? Aí vai ter a salada, que vai ter as fibras e folhas, verduras, etc. E a carne, que é a proteína. O sanduíche tem pão, que é carboidrato. Tem a carne, que é proteína, e o bacon também, que é a melhor das proteínas. Você tá igual advogado. E Estou defendendo o sanduíche. o alface ali, o tomate, tem a saladinha, tem tudo. Eu não ponho. Por que... Você exclui. Eu sou gordo. Então, por que o sanduíche é classificado como um alimento não saudável? Eu não classifico como sanduíche como um alimento não saudável. Essa mulher tem que candidatar. Sério? Agora vamos lá. Um ponto importante. Ela vai deixar você comer, ao invés de comer uma arrebenta desse tamanho, vai deixar você comer um... Mas se eu puder comer Um mini X-tudo, arrebenta. vai poder comer um X-tudo por semana, tá bom, mas vamos lá. Vamos lá. Você falou tudo certinho. Uma refeição completa e saudável, ela tem proteína, lipídio e carboidrato. Você falou certinho, o sanduíche tem as mesmas coisas. Só que o sanduíche você acrescentou uma fonte aí de gordura que não é tão legal assim, que é o bacon. Então, infelizmente, tá? Pode comer o sanduíche. Bacon não é colesterol bom, né? Vida. Não é colesterol bom. Então, assim, pode comer o sanduíche, tá? Então, você tá trocando, por exemplo, seu jantar por um sanduíche, ok. Desde que você faça o seu hambúrguer em casa, de preferência. Porque o que acontece? O preparo também é uma das coisas que influencia muito no ganho de peso. Quando você faz um sanduíche em casa, você concorda comigo que você vai escolher o tipo de carne e todos os ingredientes que vão nesse sanduíche? Então, a diferença tá aí. Se você pede, você não consegue controlar os ingredientes que vão e a quantidade de gordura que é utilizada no preparo. Então, aí você já julgou seu sanduíche. Entendeu? Mas aí se eu comer um por semana, então, vai engordar, não? Depende. Não, então, é o que ela falou. Se você... Primeiro, vai tirar o bacon, né? Vai tirar o... Não pode nem olhar pra ele, assim, nem... Dá uma cheiradinha? Assim, depende. É o que eu falo, não existem alimentos proibidos, tá? Na nutrição, pelo menos não na minha cabeça. Não, então, peraí. Não existe alimento proibido? Não existe alimento proibido. Nem mesmo um bacon? Nem mesmo o bacon. Existe você ter consciência e bom senso de que ele realmente não é um alimento para ser comido todos os dias em excesso. Agora, você comer um bacon esporadicamente, não vai ser isso que vai fazer você engordar. E nem ter o colesterol alto por causa disso, entendeu? Então, o problema é a constância, é o todo dia. A constância e o excesso. O que você aconselha para os seus clientes e o que você consome todo dia? Todos os dias? Não, esse aqui eu posso comer todo dia, a não ser a água, né? A água eu sei que sempre... Aliás, nem quanto mais melhor, né? Porque tem essa coisa também. Não é que o excesso... Mas tem alguma coisa que você coma todo dia? Ovo. Ovo? Ovo. Caramba, é o meu alimento sagrado. Veio o atleta aqui, como é que chama o exercício dele? Fisiculturista. Fisiculturista. E aí ele come também uns 10 lá por dia. Nossa, não como isso tudo, não. Mas o ovo, pra mim, é uma das fontes de proteína que a gente tem mais completas, né, no que diz respeito aos aminoácidos, e tinha muito essa questão antigamente, né, mas o ovo tem muito colesterol, tem muita gordura saturada. Realmente tem, tá? Mas tem muitos estudos que hoje têm mostrado que não é esse colesterol presente nos alimentos que vai levar ao aumento do colesterol na corrente sanguínea. Então, assim, são muitos ainda paradigmas, né, que tem que ser... Além do que dá pra fazer de um monte de forma diferente, né? Cozido, frito, assado, omelete. Frito pode, então? Frito, eu faço frito, tá? Mas não é frito, Jesus, naquele banho de óleo que treco até explode. Esse cara cozinhando. Então, frito pra mim é o quê? Você pegar, por exemplo, um pouquinho de azeite ou de óleo mesmo, de soja. Isso, untar a panela, esperar esquentar, porque se não esperar esquentar vai agarrar tudo. Joga o ovo e aí você frita. Isso pra mim é fritura. Mas... Faço assim também, em casa.
E é bom, cara. Você nunca fez assim, não? Fica bom pra caramba, pô. Também acho. Aqui, deixa eu fazer mais uma pergunta rapidinho. Pode? Não. É porque, velho, eu nunca fiz Falou uma em consulta com comida um ou eu tô nutricionista. aqui? Nós estamos fazendo uma consulta aqui hoje, nós dois, tá ligado? Vamos lá. Coca-Cola. Puta que foi mal. Aí você tocou num assunto que eu acabei de falar, que não existem alimentos proibidos, mas eu vou ter que falar que existe. Brincadeira. Olha, não sou a favor do refrigerante. E assim, eu posso te dar 1 milhão de motivos para você parar de tomar refrigerante, tá? O primeiro deles, aquilo ali é uma mistura, uma bomba de aditivos químicos. E a Coca-Cola, o pior de todos, porque tem o caramelo 4, que é um corante que, assim, já é até proibido, sabe? Em alguns países. Então, não recomendo, não oriento. É extremamente calórico, né? O refrigerante. Muito rico em açúcar, sódio, conservante e aí um monte de antes. Então, Bom, tá, mas eu amo Coca-Cola. Tipo assim, eu gosto muito. Tem uma fase da minha vida que eu tomava uma garrafinha de 500 por dia. Vicia mesmo? A Coca vicia mesmo? vicia. Assim, tem estudos que relatam isso pela elevada quantidade de açúcar e do sódio presente. Então, tem essa associação. Teve uma época que eu tomava todos os dias, aí depois eu comecei a reduzir e hoje eu tomo Coca no final de semana. Só que no final de semana eu tomo 2 litros de Coca. Pela cara dela, não vou nem continuar, não. Pode falar isso. Ou seja, Tá com o pé na Coca. tipo assim, então antes, vamos supor, você tomava 2 litros de Coca-Cola, mas durante a semana inteira, e agora você toma os 2 litros de Coca-Cola só no final de semana, é isso? Mais ou menos. Na realidade, eu tomava mais durante a semana, né? Porque 5 dias dava 2,5, mais no final de semana dava mais 1,5, era tipo uns 4 litros e... Não, então tá. Ela Então chega, a ela chega a gente... tremer aqui, ó. Não, o refrigerante... Mas assim, você tá no caminho que você já reduziu. Então, pra mim, isso é um ponto positivo, sabe? Existem alimentos, e isso eu já entendi, sabe? Que não tem como a gente fazer um acordo com as pessoas, porque realmente elas gostam muito. Então, assim, reduzir já é um passo muito importante. Então, já fico feliz que você já tenha reduzido, pelo menos durante a semana. É claro, se um dia você virar pra mim e falar assim, Nayara, eu larguei o meu vício da Coca-Cola, aí eu vou ficar mais feliz ainda, entendeu? Já fiquei feliz que você diminuiu. Mas você pode encontrar estratégias, entendeu? Para reduzir mais ainda. Por exemplo, tentando tomar um suquinho natural. Gosto bastante de um suquinho natural. O problema é que tem que fazer. A Coca-Cola é só abrir. Deixa eu te falar, eu tenho um vício assim também, de só abrir e tomar, que é o do suco de caixinha. Faz tanto mal quanto, né? Porque o que acontece? O suco de caixinha também tem uma quantidade muito elevada de açúcar e de corante, estabilizante, e desses antes aí todos também. Hoje, a gente tem, no mercado, a gente tem sucos que são mais saudáveis, desses de caixinha. Então, já tem sucos integrais, que tem menos açúcar. Alguns são adoçados só com o próprio açúcar, né, da fruta. Então, esses são melhores do que os que a gente tinha antigamente. Tem uns que vem escrito 100%. E até meu pai faz uso, que fala que não tem açúcar, né? E ele é diabético e tal. E tá lá 100%. É 100% mesmo? Eu É posso confiar 100% naquilo? mesmo. Mas seu pai tem que tomar cuidado, porque ele é 100% e às vezes ele é 0 açúcar, mas é 0 açúcar de adição. Então, a gente tem um açúcar da própria fruta ali dentro. Então, pro seu pai que é diabético, isso também é um problema. Entendeu? Porque tá. pode elevar a glicose da mesma forma. Importante isso aí. Entendi. E ele tem conserto. No caso, ele fala que é 100%. Inclusive, eu já peguei para ler os ingredientes e ele fala assim mesmo. Aqui só tem a fruta. Mas não tem conservante porque ele tá lá no supermercado há um tempão? Como que eles fazem isso? Justamente. Eles mentem, velho. Não mentem. Assim, isso é o que eu falo, sabe? A gente tem que aprender a ler rótulo, mas tudo que está escrito lá é verdade. Pelo menos assim, a gente tem toda uma legislação que assegura que tudo que está escrito ali no rótulo seja verdade. Porque assim, a gente tem o consumidor, então o consumidor, ele de alguma forma, ele tem que estar assegurado, né, que aquilo ali é verdade. Então, Senão assim... chama advogado, né? Não é possível. Exatamente. Então, seria assim, né, muito fácil. Muitas empresas aí seriam pegas, né, por estar fazendo uma propaganda enganosa. Você fez um no seu Instagram de... eu não tô lembrando qual... É leite condensado? Ou creme de leite? Creme de leite. De 2 rótulos. Eu queria... Esse aí me chamou... Eu mandei pra todo mundo. Que você olha, é o mesmo, cara. É o mesmo, de caixinha e o de latinha.
mas, tipo, eles são... Nossa, você colocou o de caixinha, tem isso, o de latinha, tem, tipo, um tanto de coisa diferente. Fala sobre isso aí. O de caixinha, o que que acontece? Ele tem uma quantidade muito maior de aditivos químicos do que o de lata, mas é justamente por essa conservação. A própria lata já é uma forma de conservar o alimento, porque ele é envasado a vácuo. Então, a gente, né, assim, o próprio processamento permite que o alimento ele dure mais. O de caixinha, não. No de caixinha, a diferença também é que o soro é misturado, né? Então, a gente já tem um creme de leite que é misturado e ele tem uma adição muito maior de aditivos químicos do que o de lata. Só que tem outro problema. O de lata, a gente tem que tomar cuidado com o botulismo, né? Então, se a lata estiver estufada, a gente pode ter presença de contaminação. A única diferença é essa, que o de caixinha ele tem uma presença muito maior de aditivos químicos do que a latinha. E é isso que eu falo, aprender a ler rótulos é muito importante, porque a gente fica, às vezes, assim, habitolado em praticidade, ou então, né, naquilo que é mais bonitinho, e nem sempre é. A gente tem que aprender a ler. Antigamente, eu lembro de umas histórias, né, da faculdade. O óleo antigamente ele não vinha bonitinho igual ele vem hoje nessa embalagem de plástico, né? Ele vinha lata, né? numa lata. Oh, é mesmo. Mas aí o que aconteceu, né? Para ele poder vir nessa embalagem de plástico, ele ganhou uma série de aditivos químicos. Por quê? Ao entrar em contato com a luz, ele oxida facilmente, né? Então, assim, ele passou de uma embalagem que protegia dessa oxidação para uma embalagem de plástico que permite a passagem de luz. E para quê? E como que isso, então, acontece, né? Ele ganhou uma série de aditivos químicos. Só que, assim, o consumidor não para pensar nessas coisas, entendeu? Ah, não, ficou mais prático, é muito mais rápido, né? Abro ali o negócio rapidinho, não tem que ficar aquela chatice de abrir a lata. Só que não para pensar, tipo assim, no impacto, né, que isso tem. E isso aconteceu com vários produtos, né? Não é só o óleo. O azeite ainda, eles permanecem naquela embalagem que é verde normalmente, né, porque ela protege. Então, ainda mais o azeite, que tem compostos que são benéficos para a saúde, né, como os ômegas, se coloca num frasco transparente, você perde os compostos todos por oxidação. Então, né, vale a pena a gente pescar essas coisinhas pequenininhas, Então, fazem enlatado, diferença. na realidade, é melhor, porque ainda existe azeite enlatado. O óleo acho que não tem mais, né? Mas o Óleo azeite não, ainda tem, né? o azeite ainda tem, Então, melhor optar pelo enlatado. com Não, certeza. o melhor é Legal. aquela vasilhinha de vidro, né? Não é melhor? Aquela verdinha? Não, porque a lata ela protege mais ainda. É claro, o vidro, ele tem na coloração verde, protege bastante. Ah, tá. Mas a lata protege mais ainda. É como se ela tampasse totalmente, né, a passagem de luz, então ele está mais protegido. Tem algum tipo de produto que você sempre vai indicar um material em detrimento de outro? Tipo, não, aqui sempre compre da lata, ou sempre... Da caixinha nunca então, né? Ou nunca não, menos possível, né? Menos possível. Eu oriento o creme de leite a comprar mais da lata do que o da caixinha. E vai depender muito da preparação também, tem isso, né? Tem que varia, tem tanto alimento que vem assim, né? Não tem como falar. Né? Extrato de tomate tem caixinha e tem lata. Lata é melhor. Depende. Aí o extrato de tomate entra numa outra questão, porque a gente tem os extratos de tomate, aí tem pomarola, tem molho de tomate, e aí tem que ler a lista de ingredientes, entendeu? Quanto menor a lista de ingredientes, melhor, porque significa que menos aditivos químicos tem. Quanto menor, melhor. Entendi. Quanto menor, Quando eu melhor. vou ao supermercado com minha namorada, inclusive eu odeio ir no supermercado com ela, porque ela lê todos os rótulos. Ah, então a sua namorada é das minhas. E eu sou daquele que olha assim, ó, esse aqui tá escrito, vou comprar pão de forma, eu quero integral. Mais saudável, né? Ruim Tá pra escrito integral? Acabou. Eu levei. Ela pega, lê e caralho. Você não olha nem olha. a validade, não, animal? Não, olha essa validade. Ah. É a validade, inclusive, por causa daquele negócio lá do Código de Defesa do Consumidor lá do supermercado, né? Ah, Você não sabe não, né? sei. Ah, tá. Ah. Senão você ser advogado, né? Não é possível, né? Não, é porque me surpreendeu você preocupado com isso. Entendeu? Não, eu chego a comprar um negócio fora da validade, não, hein? Ah, entendi. Leite é outra coisa. Leite, hoje em dia, tem muito mais na caixinha, certo? Antes vinha no saquinho. Justamente. Então, antes a gente tinha um leite muito mais natural do que a gente tem hoje. É, o tal do tipo C é um leite que não tinha quase nada de aditivo, né? Se eu não me engano. Não, na verdade, isso aí tem mais a ver com a qualidade mesmo do que com o tipo de processamento, sabe?
Mas esse pasteurizado, ele significa que ele sofreu um processo térmico que é bem menos agressivo do que esse que a gente tem hoje, do de caixinha. Então, assim, a gente tinha um leite com uma qualidade nutricional muito melhor do que a gente tem hoje. É claro, com um risco microbiológico muito maior, né? Que era o que acontecia. Às vezes, né, você dava aquele leite e as crianças passavam mal, então tinha muitas dessas histórias. Mas era um leite com uma qualidade, assim, extremamente superior, né, do que o que a gente tem hoje. E assim, eu vi ele falando aí do pão integral, isso aí dá pano pra manga também, esse negócio do integral, porque muitas das vezes vem escrito integral, é por isso que a sua namorada lê rótulo, porque vem realmente escrito integral, mas tem que ter a farinha de trigo integral no primeiro ingrediente para ser considerado como integral, senão ele não é integral. E a legislação, ela permite essas brechas, sabe? Então, às vezes, um pão ele vai ter lá 51% de farinha de trigo integral e aí vai ter 49% de farinha de trigo branca. Ok, a legislação permite. Só que aí a gente tem outros tipos de pães que tem, sei lá, 80% de farinha de trigo integral. Ou seja, ele é muito mais integral do que aquele outro que também é chamado de integral. Vocês conseguiram entender? Então, por isso que é importante ler rótulo sempre, né? Ler a lista de ingredientes. E outro ponto importante é que a lista de ingredientes sempre vai mostrar pra gente o que está presente em maior quantidade, né, de ingrediente para o que está presente em menor. Então, sempre assim, na maior quantidade para menor quantidade. Isso é importante ficar atento também. Então, começa com o que mais tem. Isso, exatamente. Coca-Cola começa com o quê, você sabe? Açúcar. Caraca. Nossa, isso é amor. Nossa, Deixa eu te falar. Esses biscoitinhos que... Pô, você compra esses biscoitinhos e pão também, de grãos. Não, nem falando disso. Eu tô falando esses de cereais, de grãos. Pô, me sinto magrão quando eu como esse negócio, sabe? Quem não, né? Isso é verdade ou é mito? É mito. Meu Deus, não acredito, eu fui enganado. Pois é, isso é um negócio também que está sendo muito discutido, que é esse tal onda fit aí que tá vindo, né? Fit, lembrei. E nesse fit, aí Isso. tudo, eles botam lá uma mulherzinha magrinha, né? Pra levar o trouxa a comprar um negócio. Andando de bicicleta. Obrigado por chamar de trouxa. Pois Na lata. Mas por que acontece? Você vê a pessoa lá, magrinha. Como arrebenta a boca lá no manso. Mas, pra não ser enganado, Bom. porque pelo menos eu sei que eu tô comendo alguma coisa. Não. Aqui. Me conta então sobre isso. E rola com pão também, né? Com tudo. O que acontece? Hoje, a legislação, ela não breca essas coisas de fit. Então, assim, não tem. A gente tem legislação específica para quê? Para light, diet, zero, né? Igual a gente tá tendo muito agora o zero lactose. O light, que é reduzido em algum composto, não necessariamente só o açúcar. O diet, que ele vai ser zero em alguma coisa. Só que a gente não tem legislação para essa questão do fit. Então, a indústria tá caindo, matando. Por quê? Porque ela percebeu que o consumidor ele tá gostando muito desses alimentos, né, que são considerados fit. Para mim, o que é o fit? É você pegar, por exemplo, um biscoito Maria, você botar lá uns cereais e falar que aquilo ali é fit. Então, assim, realmente é melhor? Pode ser que sim, porque ele tem uma adição de fibras. Então, você tá comendo realmente um teor ali maior de fibras. Mas em relação ao restante, você está comendo um alimento que é calórico da mesma forma, que muitas das vezes tem uma elevada concentração de açúcar, igual o biscoito convencional, só que você está pagando mais caro por um biscoito que tem mais fibra. Só isso, apenas isso. Normalmente, tá? Na maioria dos casos é isso que está acontecendo. Aí vem, né, o iogurte também, com whey protein, não sei o que, enriquecido com proteína. Ok, é legal para esse pessoal aí que malha, que faz academia. Mas eu não vejo, assim, não indico, né, para as pessoas consumirem, porque a gente já tem um consumo muito elevado de proteína e sem perceber. Às vezes, quando eu montava, né, os planejamentos alimentares, eu já cansei de montar plano alimentar de pessoas que são vegetarianas e eu conseguia bater proteína, né, concentração de proteína, sem ter nenhuma carne. Então, assim, arroz, feijão, verdura, conseguia bater a proteína. Então, imagina uma pessoa que come, por exemplo, ovo, toma leite, come os derivados, né, que é o queijo, essas coisas,
E ainda toma um iogurte que é proteico. Então, assim, proteína tá lá estouradaça. Então, eu vejo isso como um problema e não como algo positivo, entendeu? Minha mãe fala que se eu coloco. Acabou de comer, se eu tomar uma aguinha com limão, tá tudo resolvido. Aliás, super famosinho isso aí, né? Ah, vou te contar, resolve. Água com limão. Mesmo? É mesmo? Puta que pariu, não dá razão pra minha mãe. Não, mas calma. Mas você Vamos- resolve vamos assim, ó. pedir uma água com limão depois. Resolve, mas funciona assim, ó. Prestem bastante atenção. O limão, ele tem que estar mais ou menos no pé, a uns 20 quilômetros da sua casa, e você vai lá correndo e volta. Aí, meu filho não tem colesterol que aguenta um negócio desse, entendeu? Igual café também, café é muito bom, mesma coisa. Então, gente, não, até essa aguinha em jejum. É mito. Aqui, todo mundo fala. Não é possível. É claro, assim, o que acontece, né, da água com limão? Tô brincando, assim, mas nem tudo é brincadeira, né? É bom tomar água com limão em jejum? Mal, eu posso garantir pra vocês que não vai fazer, não, porque você tá ingerindo ali uma alta dose de vitamina C, né, o que vai te ajudar no sistema imunológico, e o limão, ele tem, sim, uma certa... Como é que eu vou falar? Ele dá uma ajudinha na digestão, mas não é nada milagroso que fala assim, nossa, eu bati uma pratada de feijoada, vou tomar uma aguinha com limão que vai cortar aquela gordura toda. Não. É tipo comer feijoada com laranja. Ajuda, tá? Então faz sentido, não é à toa que as pessoas comem a feijoada com a laranja, não, porque o ácido cítrico, né, lá da vitamina C, ele realmente está associado a essa melhora da digestão. Mas não é milagre não, gente, não adianta, entendeu? Você comeu a gordura, não vai ter negócio que você tome que vai cortar o efeito da gordura, não tem como. Nossa, eu conheço um tanto de alimento, que é igual o Yakult, as pessoas falam que ele faz um bocado de mágica. Já ouviu falar? É, a coisa tem uns bichinhos vivos nele, né? Tem, o Yakult tem. E realmente... Que eles descem trabalhando e te ajudam lá. Entendi. Não, entendi. Pode crer. Bom, eu comecei na realidade, a minha namorada, ela gosta muito de academia e etc. Ela foca muito nessa questão de malhar corretamente e etc. Treinar. Malhar. É malhar ou treinar? Responde aí nos comentários. Enfim. Aí, ela foi no nutricionista e começou a fazer o acompanhamento. E aí, no que ela começou a fazer, eu comecei a fazer uma dieta também, mais ou menos junto com ela, sabe? E assim, na realidade, a dieta que foi passada pra ela não cortou muita coisa. E o que eu reduzi, eu consegui perder peso pra caramba do início do ano pra cá. E simplesmente reduzindo um pouquinho, continuei comendo tudo. Só que eu reduzi porque é o seguinte, eu sempre fui, sabe aquele cara que come aquele prato pedreiro de arroz? Assim, eu no restaurante eu comi 1 quilo, literalmente, assim, muito arroz, muito. E eu reduzi muito no arroz, muito. Hoje, na realidade, eu confesso a você que foi muito difícil no início. Eu comia e ficava com fome, mas aí hoje em dia, assim, acabei me acostumando a comer menos, né? Hoje em dia, se eu comer muito, eu até passo mal, inclusive. Então, isso ajudou bastante. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz dessa forma, né? Ela foi no nutricionista e eu meio que fiz... Você pegou o bonde andando. Peguei o bonde, isso. Qual a importância, de fato, de uma pessoa fazer o acompanhamento nutricional, né? E para regular essa questão da alimentação? Porque eu fiz de uma forma que não é a correta, mas me ajudou muito, né? Então, eu queria que você falasse assim, um pouco sobre essa importância disso e o porquê que talvez o que eu fiz possa dar errado com outras pessoas ou não. É o que eu falo, é o tal do individualismo. A gente não pode, né, considerar o que deu certo pro coleguinha vai dar certo pra gente. Você deu sorte. Mas, assim, acaba que, intuitivamente, nós todos, a gente tem noção do que é alimentação saudável. A gente tem noção do que são nossos excessos. Então, assim, eu tenho noção que eu como, igual você falou, igual um pedreiro. Então, você já tinha essa certa consciência. Então, assim, intuitivamente, você reduziu e acabou dando certo. Mas eu acho o importante, né, de você fazer o tratamento com o profissional, que ele vai calcular exatamente quais são as suas necessidades. E assim, a gente não pode só pensar em peso, né? Quando a gente pensa em nutricionista, a gente pensa em nutricionista para melhorar a nossa qualidade de vida. Isso engloba a qualidade do sono, isso vai melhorar seu rendimento no seu trabalho, o seu rendimento, às vezes, na atividade física. Então, assim, vai melhorar outros campos. Viu? Então, assim, você não pode pensar na nutrição só
nesse aspecto, assim, de balança, sabe? De perder peso. A gente vai nutricionista, é claro, a maioria das pessoas vai para poder perder peso. Mas acoplado a isso, a gente busca uma melhora de tudo. Então, a gente quer melhorar rendimento mesmo, entendeu? Como um todo. E o contrário, as pessoas que vão para ganhar... Meu sobrinho, por exemplo, tá na capa, tá só o pó. Como é que a gente faz nesse caso aí? Aí pode comer bacon à vontade e... Aí... Pode comer mãozão à vontade e pronto. Exatamente. Aí que tá o problema, porque a gente tem que aumentar o nutriente certo, porque se a gente aumenta o errado, a gente vai causar um problema de saúde. Então, assim, se a gente dá bacon demais para essa criança, o colesterol dela vai lá nas alturas e provavelmente ela não vai ganhar peso, tá? Então, assim, não é tão simples. É claro, a gente vai entrar com uma dieta hipercalórica para ele poder estar ganhando peso, mas não é pelos cocos assim, não. Se fosse assim, tava fácil demais, então, né? Comer o que é gostoso e muito não tem jeito mesmo. Essa aí não tem jeito. Em excesso, nada dá certo. Entendi. É a disciplina que a vida exige também, né, velho? Exatamente. É. Exatamente. E esses remédios para emagrecer? Gelada. Conta para nós por que esses remédios, de fato, eles fazem a pessoa emagrecer, mas ao mesmo tempo as pessoas voltam e engordam talvez até mais. Por quê? Então, o problema dos remédios mexe muito com a questão hormonal, né? Então, assim, por exemplo, vai cortar o apetite da pessoa. Então, do nada, uma pessoa que tinha um apetite enfurecido, ela vai passar a não ter mais fome. Então, ela consegue controlar a quantidade que ela come, né? Já que ela não tem mais fome, ela vai comer muito menos tomando remédio. Só que ela não vai viver de remédio para a vida toda. Então, quando ela para de tomar o remédio, ela volta a sentir a fome. Então, tudo que ela deixou de comer nesse período que ela estava tomando remédio, ela come dobrado quando ela volta à vida normal, né? Então, assim, o peso que ela conseguiu perder, ela ganha em dobro quando ela para de tomar o remédio. Não é um negócio que ela consegue manter. E ninguém pode viver de remédio controlado, né, assim, muito tempo. Então, assim, enquanto a pessoa tá tomando remédio, tá tudo bem. Parou de tomar o remédio, ganha o peso dobrado. Aí que entra o efeito sanfona, né? Vai e volta, vai e volta. É engraçado que é uma das coisas, eu tava conversando com a Dani outro dia, é uma das coisas que mais vende na internet é remédio para emagrecer. Tá entre os top 3 é remédio para emagrecer. E se é tão gelado assim, não deveria ser. Eu sei que não é a sua área, a questão do remédio em si, mas, sabe, para mim é como adquirir droga. Entendeu? Pra mim também. É porque, na realidade, o pessoal procura sempre a facilidade, né? Por exemplo, não quer ir para uma academia porque tem preguiça. Eu morro de preguiça de academia. Aliás, salve Emerson Vieira, meu brother. Emerson, bom demais. Queremos você aqui. E eu morro de preguiça de academia, sabe? A minha namorada já é piolho de academia, ama. Eu não sei como é que consegue gostar tanto. Ler rótulo, ter equilíbrio. Qual foi a moral aqui da nossa Constância. Conversa? Constância. Eu sou constante, eu como um arrebento todo dia. Mentira, vamos mudar esse hábito. Eu tenho constância na Coca-Cola nos finais de semana. Não. O refrigerante não dá, mano. Por que a gente não troca? Vamos fazer um trato? A gente pode tirar a Coca-Cola. Você gosta de água com gás? É bom sim. Por que você não troca o refrigerante por água com gás? Um limão? Porque não tem... É porque, tipo assim, a Coca-Cola é a magia do negócio. E outra coisa, todo mundo fala que Coca-Cola é ruim, mas é assim, se você chega numa festa, vai por mim, vai fazer a próxima festa, compra 5 Coca-Colas e um Guaraná. Sobra Guaraná e acaba todas as cocas. Então, não vem com a conversa de coca é ruim, que não sei o que, não é bom pra danar. É bom, sabe pra quê? A pila de casa do dia tava entupida, menino. Eu joguei uma Coca-Cola que resolveu o problema rapidinho. Diz que tira ferrugem de para-choque de Fusca também. Tudo! E, gente, é sério, a composição da Coca-Cola realmente é meio pesada, então... Meu Deus. Tá. Deixa eu perguntar. Cerveja, tá super na moda essa puro malte, né? É mais de boa tomar uma puro malte do que uma outra cerveja. Mas aquilo ali falar é diurético e tal. É de boa... Hã? Muito. É de boa tomar cerveja ou alguma outra bebida alcoólica em todo almoço, todo dia? Ou é algo que realmente é só ali pro fim de semana, uma vez ou outra?
Eu aconselho mais de vez em quando. Por quê? Principalmente quem está em processo de emagrecimento. A bebida alcoólica, ela atrapalha o processo de emagrecimento. E quem está querendo ganhar massa muscular também atrapalha, porque a via que o álcool é metabolizada para poder ser excretado, ela compete. Então, você não tem como perder peso e ganhar massa muscular tomando álcool, porque o organismo vai estar ocupado demais tentando eliminar esse álcool que é tóxico, né? Então, por isso que a gente fala que não é o recomendado, entendeu? Entendi. A gente tem as recomendações, assim, diárias, que a gente fala para homem e para mulher, que é, por exemplo, uma taça de vinho todos os dias. Mas, assim, sinceramente, eu não oriento, sabe? Mais esporadicamente possível mesmo. É claro, no final de semana, ok. Não vai beber também um barril de cachaça ou de vinho, né? Porque aí não tem como. Mas, assim, aí entra na história, né, de novo, do equilíbrio e da moderação. E tem a questão também de que as bebidas alcoólicas, elas têm diferentes teores, né, de calorias. Então, assim, cerveja não é... Por exemplo, você tomar uma latinha de cerveja é a mesma coisa que você tá comendo um pão de sal. Um pão. Aham. Só que aí você imagina que você não toma só uma latinha de cerveja. Aí você vai imaginar quantas latinhas de cerveja você toma. Bastante, né? Depende do dia, né? Mas... Entendi. Aí o problema tá mais nesse sentido, entendeu? Então, se você toma uma bebida destilada, por exemplo, uma caipirinha, é claro, pode ser mais calórica, porque vai o açúcar, né? Vai outras coisas, sim. Mas você não vai tomar a mesma quantidade de caipirinha que você tomaria de cerveja, entendeu? Então, a gente reduz calorias mudando o tipo de bebida. Entendi. Bom, gente, o Instagram da Nayara é sensacional. Fala aí o @, por gentileza. Eu tenho que lembrar, porque eu troquei. Ah, que legal. Cadê pouco o celular? Aqui, ó. É Rezende, Nayara e underline. Sim. Rezende Nayara _. O seu Instagram é sensacional porque ele é extremamente didático. Eu já te dei o feedback ali no briefing. Ele é extremamente didático. Eu direto encaminho lá os posts para uma galera. Então fica a dica, sigam a Rezende Nayara _, certo? Porque é muito esclarecedor, mas mais do que isso, provavelmente se alimenta mal, né? Porque a gente alimenta mal. A galera alimenta mal. Então, você tá atendendo? Eu tô fazendo propaganda, mas você tá atendendo? Não, agora eu tô mais por conta do mestrado. Então, tá. Mas assim, manda no direct que ela vai orientar. Pode me mandar, porque eu tiro dúvida, eu esclareço, qualquer questionamento que tiver, eu tô à disposição. Parabéns pelo conteúdo do Instagram, muito esclarecedor, assim como essa boa conversa, né? E sair daqui morrendo de vontade de comer uma alface com ovo cozido. Mentira que eu não falei isso. Equilíbrio, arrozinho, feijão, bifinho, um patinho, né? Pode comer. Não, pode comer seu sanduíche. Opa, partiu? Pode. Por que você não faz? Aí vai ficar bem melhor. Só que amanhã volta bonitinho, né? Atividade física também. Né? Muito obrigado pela disponibilidade. Foi muito boa a nossa conversa, muito agradável. Imagina, gente. Eu que agradeço vocês pelo carinho, por terem me chamado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. É isso aí. Nós agradecemos mesmo. Uma conversa muito esclarecedora. Muito bom. Obrigado. Eu queria agradecer a você que assistiu até agora. E você, pô, para de rir, velho. Eu falo toda vez. Queria agradecer a você que assistiu até agora. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Estatística do YouTube. Apenas 30% das pessoas que assistem são inscritas. Então se inscreve, não custa nada. É só clicar no botãozinho aqui. Você está vendo que a conversa foi massa. As conversas aqui são sempre legais. Deixa um like pra gente, que é muito importante. Comenta, compartilha com os amiguinhos. O nosso Instagram é o Let's Podcast. O Facebook é o Let's Podcast BR. O nosso YouTube, você digitar lá, youtube.com/letspodcastbr. Cai direto na nossa página também. Meu muito obrigado. Obrigado, Nayara. Obrigado, Saulinho. Obrigado a toda a nossa equipe técnica, equipe de design. Um abraço aqui para a senhorita Daniele. E muito obrigado, senhor Geraldito. E até a próxima. Valeu.